Há 2.600 anos, um homem entregou um mapa para você conseguir tudo o que quer sem esforço, mas algumas ideias são perigosas demais para serem compartilhadas e o segredo foi guardado. Existe uma sabedoria chinesa antiga, esquecida, que pode te ajudar a conseguir tudo o que você deseja. Quase ninguém conhece. E os poucos que conhecem não entendem. Se esse vídeo chegou até você, é porque você está pronto para aplicar esse mistério. Porque parece que quanto mais você se esforça por um objetivo ou um relacionamento, mais ele foge de você. Para entender, precisamos viajar para o ano de 604 a.C., na antiga China, no momento em que um homem está sentado numa fronteira entre dois mundos. Atrás dele, um império, décadas de poder, arquivos sagrados, o prestígio que qualquer pessoa desejaria ter. Na frente dele, o desconhecido. Um guarda o reconhece. Corre até ele e diz uma coisa que vai mudar a história da humanidade. Se você vai desaparecer agora, escreva tudo o que você sabe. O homem senta, pega um pincel e em silêncio escreve. Esse texto tem 2.600 anos e ainda assim existe um princípio dentro dele que quase ninguém entende de verdade, porque ele contraria tudo o que você aprendeu sobre conquistar o que deseja. Mas antes de te mostrar o princípio, preciso te contar quem era esse homem. Lao Tse não era um ermitão, não era um monge sem mundo. Ele era o guardião dos arquivos imperiais da China, o homem mais próximo do conhecimento acumulado de uma civilização inteira. Ele tinha o que a maioria das pessoas passa a vida buscando: segurança, prestígio, propósito. E mesmo assim, ao olhar para as paredes do palácio, ele sentiu algo que você provavelmente já sentiu também, que estava fazendo tudo certo e que mesmo assim algo fundamental estava faltando. Então ele fez algo radical, abandonou tudo, montou num boi e partiu em direção ao desconhecido, sem plano, sem retorno. E o texto que ele deixou naquela fronteira, o Tao Te Ching, carrega a resposta para aquela sensação. Dentro dele existe um princípio. O princípio diz: quanto mais você força, menos você recebe. Quanto mais você aperta, mais escapa. E quanto mais você solta, mais tudo começa a se mover. O princípio é a arte de soltar. Deixa eu te perguntar algo. Quando você quer muito alguma coisa, um relacionamento, uma conquista, uma resposta do universo, o que você faz? Você foca, você pede, você insiste, você explica, você tenta convencer. E depois, você vigia, você pensa sem parar, você começa a se preparar para caso não aconteça. Imagine que você planta uma semente e todo dia, movido pela impaciência, você cava a terra para ver se já cresceu. O que acontece com a semente? Ela morre. Não porque o solo era ruim, não porque a semente era fraca, mas porque você interrompeu a inteligência que já estava trabalhando. Florestas inteiras crescem sem nossa supervisão. Rios fluem em direção ao mar, sem nenhum tipo de orientação humana. Existe algo vivo, supremo, inteligente, tocando uma sinfonia silenciosa, de perfeição acima de nós. E essa força, essa inteligência, quer o seu bem, mas você precisa fluir com ela. E quando você observa de forma obsessiva se o resultado do seu trabalho está chegando, você não está ajudando. Você está comunicando uma coisa muito específica ao universo: eu não confio em você. Nós acreditamos que a vida é uma porta que precisa ser empurrada com força. A maioria das pessoas relaciona-se com a fonte, com o Criador, com o todo, de forma invasiva. A verdade é que não confiamos uns nos outros. Vivemos diariamente esperando o pior dos outros, com medo, receio. E trazemos essa mesma dinâmica de desconfiança, vigilância, controle entre as pessoas para nosso relacionamento com o Criador. Ah, mas o Criador, a inteligência criativa suprema, não é como qualquer pessoa. Agora chegamos ao núcleo do Tao Te Ching, o princípio do Wu Wei, traduzido literalmente não ação. E aqui está o primeiro grande equívoco, porque quase todo mundo interpreta isso como passividade, como preguiça, como pensamento mágico. Eu vou pensar, sem agir, sem estudar, sem organizar a minha vida. E vai acontecer. Só precisa disso, um milagre. Pense positivo e tudo vai dar certo. Não é isso. Wu Wei é ação sem contaminação. É a distinção entre o que é seu e o que não é seu. É a arte de soltar. É o mistério de soltar.
O agricultor prepara o solo, planta a semente, rega. Essa é a parte dele. Mas ele não pode fazer o sol nascer, não pode exigir que a raiz cresça mais depressa. Soltar é confiança e responsabilidade aplicada. É dizer, eu fiz a minha parte. Agora eu paro de envenenar o processo com medo. Porque quando você age a partir da falta, você vira alguém pedindo ao mundo a permissão para existir. Você precisa do resultado para se sentir inteiro. Você precisa da mensagem. Você precisa do sim. Você precisa do dinheiro. Você precisa do sinal. E aí tudo vira perseguição. Mas quando você age a partir de estar completo, o movimento muda. Você não está implorando. Você está expressando. Você está fluindo com a fonte. Você se torna um rio. Soltar não é desistir. Soltar é confiar que existe uma inteligência amorosa cuidando do que está além de você. Soltar é uma forma de estar no mundo inteiro, independente dos resultados. Essa é a postura do mestre. Antes de qualquer ação importante, pergunte a si mesmo: eu estou agindo porque preciso de uma resposta específica para me sentir bem? Ou estou agindo porque essa é a expressão mais autêntica do que eu sou? A primeira é a postura do mendigo, a segunda é a postura do mestre. O destino do rio é o mar, e o rio não luta para chegar lá, ele simplesmente flui. Wu Wei é a forma mais avançada de poder que existe, mais misteriosa e incompreensível para o mundo hoje. Se essa mensagem chegou até você, é porque você está preparado para viver isso e tem algo querendo chegar até você, esperando apenas o seu soltar. Se este vídeo tocou algo profundo em você, eu te convido a um desafio. O que você está tentando controlar demais hoje? Vamos criar uma corrente de confiança nos comentários, porque às vezes o maior ato de poder não é fazer mais, ter a coragem de finalmente soltar. Agora eu quero ler para você um trecho do Tao. Deixe essa sabedoria tocar seu coração e descansar o seu espírito. O caminho brilhante parece opaco, o caminho que avança parece conduzir para trás. Portanto, a pessoa verdadeira chega sem viajar, percebe sem olhar e age sem se esforçar. Pratique a não ação. No universo, as coisas difíceis são realizadas como se fossem fáceis. No universo, os grandes feitos são formados por pequenos atos.